Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados para a nossa 17ª aula, onde vamos só terminar aquela partezinha de porcentagem e depois iniciar hoje nossos estudos sobre juros simples. Olha que legal, põe na telinha aí. A quinta questão, gente, ó, esse daí é do material 15 e 16. Lembra que eu passei a quinta questão para casa? Passei a questãozinha desafio? Então, Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2010. O investidor aplicou certa quantia em um fundo de ações. Nesse fundo, 1/3 das ações era da empresa A, então 1/3 da empresa A, 1/2 da empresa B e o restante da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou em 20%, das ações B diminuiu em 30%, e das ações C aumentou em 17%. Em relação à quantia total aplicada, ao final desse ano esse investidor obteve lucro, prejuízo. A quantia que ele apresentou, nós não sabemos, não é isso? Não sabemos, mas ele também não quer saber a quantia. Ele quer o percentual da relação. Aí eu comentei com vocês que nós poderíamos supor um valor. Aliás, não vamos nem deveríamos. Vamos supor um valor. E eu até comentei assim, quando é questão de porcentagem, o legal é trabalhar com 100. Só que se eu pego 100, por exemplo, 100 dividido por 1/3 dá 33,33%. Depois de 100, qual é o número assim, terminando em 0, que divida por 3? 120. Então eu poderia fazer a seguinte suposição. O total é 120, só que 120 é minha base. Então o A, ele tem direito a 1/3. Então 1/3 vezes 120. 120 sobre 3. Que é igual a 40. B, 1/2 vezes 120. 120 por 2, que é igual a 60. E aí C é o restante, não é isso? Então C é o que sobrou. Então C é o total menos A menos B. Ou seja, 20. Então, a cada 100 reais investidos, 40 reais vão para as ações A, 60 reais para as ações B e 20 reais para a ação C. Põe na telinha. Aí nós sabemos que A aumentou em 20%. Então vamos lá. A, aumento de 20%. Então o que significa dizer isso? 40 mais 20% de 40. Então nós temos 40 mais 20% de 40 é igual a 8. Então, após um ano, eu investi 40 reais em A e recebi quanto? 48 reais. Beleza? Então, ó, o A é um aumento de 20%. 40 reais mais 20% de 40. Esses 20% de 40 corresponde a quanto? A 8. Nós já aprendemos a calcular porcentagem. Então 40 mais 8 é igual a 48. Beleza? Tranquilos? Põe na telinha. Aí observe que B diminuiu, ou seja, reduziu em 30%. Então vamos colocar aqui no quadro. Então B é o 60 menos 30% de 60. Então nós temos 60 menos 30% de 60, 18. Então B ficou com 42 reais. Eu só não coloquei ali, né? Mas você coloca depois aí o B, redução de 30%. Então o que é redução de 30%? É o número que eu tenho como base,
que é o 60, menos 30% desse número. 30% de 60 corresponde a quanto? A 18. Essa relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Põe na tela. E o C aumentou 17%. Deixa eu colocar aqui, ó. C aumentou 17%. Então nós temos 20 mais 17% de 20. Então nós temos 20 mais. Vai dar 3,4. 23,4. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Após um ano, o A resultou em R$ 48,00, o B R$ 42,00 e o C R$ 23,4. R$ 23,40, como queiram. Por gentileza, vem comigo. Dá uma paradinha aqui. Aqui, gente, fica a seu critério. Se você pode ter trabalhado com 100, não tem problema. Quem fez com 100, eu fiz com 120 para encontrar números inteiros. Aí eu gostaria que vocês dessem uma paradinha na aula e copiassem essa relação. Beleza? Aí o que é que nós temos? No final, terminou com quanto? 48 de A, 42 de B e 23,4. Então 90. 113,4. Põe na telinha. Aí que você pode vacilar. E ele colocou lá prejuízo de 5,5%, 12,4%, 16,5%. Olha só, gente. Quanto é que eu comecei a brincadeira? Com 120. Quanto é que eu recebi no final? 6,4 reais. Foi o que eu perdi. Eu investi 120 e recebi 113,4,6, desculpa. Então essa foi a minha perda. Eu perdi R$ 6,50. Só que eu não posso dizer que esse número corresponde a 6,6% de 120. Porque eu só posso afirmar que o número é igual ao percentual quando a minha base é 120. Aí olha o que eu vou fazer. 120 está para 100%. 6,6 vai estar para quanto? Para x. Essa é a relação que nós vamos fazer aí. 120 é a base e a nossa base sempre vai estar para 100%. 6,6, que foi o valor absoluto que eu perdi, corresponde a quantos por cento de 120? Não sei. Então aí, ó. Vou simplificar aqui por 6. Vai dar 110. Aqui botei um zero a mais. Aqui vai dar 660. Por 6 vai dar 11. 12 por 6 vai dar 2. E nós teremos 5,5% de prejuízo. Eu poderia até fazer de cabeça. 10% de 12 corresponde, ou 10% de 120, desculpa, corresponde a R$ 12. Se a minha perda foi de R$ 6,60, vai ser inferior a 10%. Põe na telinha. E o único prejuízo que nós temos inferior a 10% é a nossa letra C, que é um prejuízo de 5,5%, que foi o valor que nós encontramos. Então você poderia até fazer esse processo mentalmente falando e ó, ganhar tempo. Beleza na relação? Tranquilos? Então,
Você poderia trabalhar com 100, põe na telinha só para te marcar aí. Então você aí, ó, só para reforçar, vai marcar a alternativa de letra C. Prejuízo de 5,5%. Gente, dá aquela paradinha aqui especial. Deixa eu contar paga aqui outro lado. Vocês, por favor, podem copiar aí a relação. Então só volta aqui, mas a gente não passou aqui ainda. Quem pronto, dá aquela outra paradinha. Pode jogar na telinha a nossa saideira, né? A nossa sétima questão, encerrando aquelas questões sobre operações comerciais. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Enquanto isso, respira, relaxa. Hoje voltando, né, a Salvador, as nossas gravações. Devido a uma promoção, um televisor está sendo vendido com 12% de desconto sobre o preço normal. Cláudio, funcionário da loja, está interessado em comprar o televisor. Sabendo que, como funcionário da loja, ele tem direito a 25% de desconto sobre o preço promocional. Então, devido a uma promoção, está sendo vendido com 12% de desconto sobre o preço normal. Cláudio, funcionário da loja, está interessado em comprar o televisor. Sabendo que, como funcionário da loja, ele tem direito a 25% de desconto, e eu tenho que saber sobre. É sobre o quê? Sobre o preço promocional. O desconto que Cláudio terá sobre o preço normal do televisor, caso decida adquiri-lo, será de... O preço normal. Qual é o preço normal? R$ 100. Aí nós temos a primeira situação. R$ 12% de desconto, que ele vai ser o preço de venda. Então, se nesse caso aí eu sei que é um número, eu posso fazer o seguinte: desconto da ideia de quê? De redução. Então nós temos 100 menos 12% de 100, e aí nós temos 100 menos 12, que é igual a 88. Então isso daqui é o preço de venda. Eu estou vendendo o televisor agora por R$ 88. Olha a bagatela. Por R$ 88. Beleza? Aí o que acontece? Eu, chego para ele e disse assim: meu amigo, eu quero comprar. Quando eu digo assim, eu quero comprar, Cláudio, né? Ele tem 25% de desconto sobre esses 88. O que vai acontecer? Eu vou pegar, segunda etapa, então vai ser 88 menos 20%, 25% de 88, porque ele vai ter esse desconto. Então nesse caso aqui vai dar 22. E ele vai precisar pagar apenas R$ 66. Preço de venda para Cláudio, né? Cláudio não, mas para Cláudio. Então essa relaçãozinha que nós temos aí, preço de venda para Cláudio. Então 88 menos 25% de 88 vai dar 22. 88 menos 22 é igual a 66. Então está aí o nosso resultado. Beleza? Tranquilos? E o final?
Comecei com 100, terminei pagando 66, então eu tive R$ 34 de desconto. Como a nossa base, olha a nossa base, é 100, 34% de 100 é igual a 34. Lembre-se disso. O único número que eu posso associar o percentual à relação, ou seja, dizer que o índice é igual ao valor absoluto, é quando a nossa base é 100. Porque 34% de 100 é igual a 34. Então põe na telinha. O nosso amigo Cláudio, se resolver adquiri-lo, terá um desconto de R$ 34. Esse será o desconto adquirido por ele. Beleza aí? Pode vir? Então, resposta correta aí, a letra D de dado. Para fechar porcentagem, só passa aqui rapidinho, um tempinho aqui. Meu amigo aí, futuro funcionário público, desmistificando a matemática. Desmistificando, quase que não sai. Segunda parte lá. Pronto. Pagar aqui rapidinho. E vamos estudar o próximo tema, aumentos sucessivos. Muito legal. O aumento total, ele é resultado de 1 mais I1, 1 mais I2, 1 mais I3. Só um ABS. O I na forma decimal. Como assim? 5%. Isso daqui é a forma decimal. Então essa fórmula aí vai dar o percentual. Eu tenho que pegar 1 mais I. Por que 1 mais I? Porque quando eu digo, por exemplo, 10% de aumento no primeiro mês, o que significa dizer 10% de aumento? É 100%, e 100% é 100 sobre 100, que é igual a 1, mais 10%, mais 0,1. Então, mais 10% no outro mês, então é 1 mais 0,1. No outro mês, 1 mais 0,1 e assim vai. Então, os aumentos sucessivos nós temos que ter cuidado, porque se eu aumento hoje de 10% e resolvo amanhã dar um outro aumento de 10%, eu não estou aumentando 20%. Por quê? A minha base mudou na história. Eu perdi a base da relação, não posso esquecer disso. Lembra que eu falei sobre base? A base é importante. Porque se eu tenho R$ 100, aumento 10, 110. Passo a ter um outro aumento de 10%, não é sobre os 100. É sobre os 110 da história. Então, por isso que quando eu faço aumentos sucessivos, eu tenho um processo de multiplicação. Agora, se a taxa for a mesma, aí eu tenho uma relação exponencial, que é até os chamados juros compostos. Mas ela pode ser taxas distintas. Então é só você lembrar o seguinte, você vai aplicar a fórmula e vamos aplicar a relação de porcentagem que nós estudamos. 2 aulas só sobre isso. Põe na telinha aí a nossa primeira questão e única questão que eu trouxe para vocês. Foi uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas e bem interessante essa questão. Uma pesquisa revelou que nos anos de 2006, 2007 e 2008, os totais de processos que deram entrada em uma unidade TRT aumentaram respectivamente 10%, 5% e 10%, cada qual em relação ao ano anterior. Isso equivale a dizer que nessa unidade
O aumento cumulativo das quantidades de processos nos 3 anos foi D. E aí você não pode pensar que você vai dizer que a resposta é 25%, porque aumentou 10, 5 e 5. Não podemos fazer isso. O que nós temos? O primeiro aumento foi de 10%, ou seja, 10% é igual a 0,1. O segundo aumento foi de 5%, 0,5. E o terceiro aumento foi de 10%, 0,1. Então essa relaçãozinha que nós temos aí, 10% 0,1, 5% 0,05 e 10% é igual a 0,1. Então a minha taxa total nós temos 1 mais 0,1, 1 mais 0,05, 0,1. Então essa relaçãozinha que nós temos aí. 1 mais 0,1, 1 mais 0,05 e 1 mais 0,1. Então a taxa total é igual a 1,1 vezes 1,05 vezes 1,1. Eu vou dar o resultado pronto dessa multiplicação. Deu 1,2705. Esse 1,2705 não está em percentual. Não é isso? Esse número está em valor, em índice, né? Em número, no valor absoluto, vamos dizer assim. Então, quando eu multiplico isso aqui por 100, eu vou correr a vírgula duas casas, eu vou encontrar 127,05%. Agora, lembre-se da interpretação desse número. A base sempre é quanto? 100%. Então, 127,05 menos 100 significa dizer 27,05% de aumento. Porque ele não pediu o percentual final da relação. O percentual final da relação foi de 127,05%. Esse é o percentual final da história. Ele não pediu isso a você. Ele solicitou o que, meus amigos? Ele solicitou o percentual de aumento. E lembre-se que eu comentei isso com vocês. O percentual de aumento é tudo aquilo que passa de 100. Lembra que eu comentei, ó, 120%. O que significa dizer 120%? 20% de aumento, que é o que passa sobre os 100. Então, você sempre tem que ter o hábito de, depois que você fez o cálculo, chegou aqui nesse resultado, 1,2705, chegou aqui. Você multiplica por 100, que aí dessa forma você vai transformar o número em porcentagem. Só que você não quer saber, por exemplo, se ele perguntasse qual é o percentual em relação ao valor inicial, o percentual final dos aumentos é esse daqui. Então, no final, eu terminei com 127,05%. Só que ele quer saber o aumento do percentual. Ele quer o aumento da história. Então a pergunta é: quantos por cento esse número está passando de 100? Então, 127,05 menos 100, 27,05%. Então, nós temos 27,05% de aumento. Então, foi isso que ele perguntou a você. O percentual de aumento da história. Aí eu sempre digo isso, o pessoal diz assim: Bruno, mas eu não entendi, eu não concordo. Gente, não entenda, não concorde. É só você lembrar assim, no final, tira 100. Pronto. No final, você tira 100. O que tiver passando de 100 é o aumento. Então, põe na telinha aí. É por isso que você vai marcar a alternativa de letra E ou letra E. Você vai marcar 27,05%. Esse é o percentual
de aumento da história. Então, aumentamos aí, na verdade, 27,05%. É como se eu tivesse assim, tivesse R$ 100, comecei com R$ 100, depois desses 3 aumentos eu parei em R$ 127,05. Ou seja, eu aumentei R$ 27,05. Beleza? Tranquilos? Então agora sim, matamos porcentagem por um todo. Não saia daí. No segundo bloco, vamos iniciar o nosso estudo sobre juros simples.